Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103. Salmo 103. Eu ganhei uma Bíblia nova, uma versão nova aqui da Mundo Cristão, publicada pelo Mundo Cristão, chamada Nova Versão Transformadora. Essa transforma mesmo. Então, eu vou usá-la aqui para ler esse salmo. Essa Bíblia tem na nossa livraria aí, se você quiser ter mais uma versão de Bíblia na sua casa. Você já lê todas, então mais uma, né? Salmo 103, a palavra de Deus nos dá uma referência muito importante, que eu queria, em cima desse texto, extrair algumas lições para o nosso coração aqui. Salmo de Davi. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. A outra versão diz que jamais eu me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte. Ele me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou os seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é lento para se irar e ele é cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, diga aleluia, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Deus não te trata como você merece. Principalmente quando são coisas negativas. Isso chama-se misericórdia. Deus deixando de dar o que merecemos. Versículo 11. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tal como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é um pai para os seus filhos. Ele é bondoso e compassivo para com os que o temem, pois ele sabe que somos fracos. Ele lembra que não passamos de pó. Talvez você não se lembre, mas ele lembra. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor, por aqueles que o temem, dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre tudo e sobre todos. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens.
Sim, louve o Senhor, os exércitos de anjos, os que o servem e fazem a sua vontade. Louve o Senhor tudo o que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino, todo o meu ser, louve o Senhor. Diga aleluia. Feche sua Bíblia e aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. A tua palavra, Senhor, ministra aos nossos corações esta manhã. E que saiamos daqui, Senhor, transformados pelo poder dela, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu encontrei por acaso ontem, procurando algo para que pudesse ilustrar, e que me chamou muita atenção. Ele é um vídeo, tem alguns detalhes técnicos e científicos, mas como vocês são gente inteligente e vão pegar fácil o sentido de que a gente quer falar aqui sobre o poder da gratidão. O poder da gratidão. Você sabe que tudo que tem nas Escrituras, quando os homens vão estudar, cientistas vão estudar, eles descobrem princípios que já estão nas Escrituras há muito tempo. Se você for olhar, por exemplo, uma entrevista que o Augusto Cury, que é um cristão, psiquiatra, deu um dia desses no programa da Ana Maria Braga, na Rede Globo. Se você procurar no YouTube, Augusto Cury, na Ana Maria Braga, você vai ver uma entrevista que ele deu. Ele fala exatamente isso, que ele era um ateu convicto. Mas quando ele foi estudar sobre a mente humana, ele foi estudar sobre comportamento, sobre personalidade, ele falou, bom, eu não posso passar pelo mundo, pela história, sem estudar a personalidade de um homem. Esse cara que o pessoal chama de um tal de Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele mergulhou nisso, ele foi transformado pela graça de Deus e pela revelação que ele teve de Jesus. Isso já aconteceu em outras ocasiões. Tem um livro muito antigo que eu li no início da minha conversão, chamado Mais que um Carpinteiro. Os mais anos 80 aqui sabem do que eu estou falando, né? Mais que um Carpinteiro. O pessoal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que tinha um trabalho na faculdade, nas universidades, eles receitavam esses livros para a moçada que questionava quem era Cristo. Então, se você quer saber um pouco mais desse lado de revelação, e esse Mais que um Carpinteiro foi escrito assim também. Um grupo de cientistas resolveram provar que Jesus era uma falácia, que era um mito, que era um engano, que era um embuste. Vamos provar esse negócio, vamos estudar e vamos quebrar todas essas coisas dos crentes aí, dos cristãos. Os 3 foram pegos, dobrados os seus joelhos, se convertendo. Não tem jeito. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso. Maravilhoso. E a ciência e muitos princípios, até de sucesso na vida, as pessoas extraem da Bíblia. Extraem da Bíblia. Augusto Cury, falar nisso, fazer uma propagandazinha também, que eu fui ontem dar uma volta com a minha namorada aí. E saiu um filme novo dele agora falando sobre sonhos. Eu não esqueci o título. Alguém viu? O Vendedor de Sonhos, que é baseado num livro dele. Pega sua esposa, vá ao cinema. E ao cinema não é pecado, não. Ontem eu fui. Vai lá. Vai aí. Vídeo aí. Vou pegar uma água ali. Futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar,
mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é o responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha. Isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach. Comente com o seu irmão do seu lado aí, o que você aprendeu aí com esse vídeo? O que te chamou a atenção? Fale com ele. Talvez o que chamou a atenção a você foi diferente do dele, assim já se completa, você já aprende uma coisa nova. O que chamou a sua atenção?
Quem vive melhor? Quem é ranzinza ou quem é grato? Quem vê defeito em tudo e em todos ou quem procura, treina a sua mente para ver as coisas boas? Porque tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Depende para onde você está disposto a olhar. Mas quando você está deprimido, chateado, você só consegue ver as coisas ruins. Você põe uma lente cinza na sua frente, fica tudo cinza. Mas quando você vai para Deus, vai para a sua palavra e faz como Davi nos ensina aqui no Salmo 103, que nós vamos agora trabalhar nele. Você se torna uma pessoa feliz e espalha felicidade para as pessoas. E aí a lei da ação e da reação entra em funcionamento. Conforme você vai espalhando isto, é isso que você vai colhendo. Mas se você colhe só crítica, se você só semeia crítica, só semeia coisas negativas, é isso que você vai colher. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então vamos dar uma olhadinha. Eu peguei o Salmo 103 ontem e comecei a ler ali umas 10 vezes. Eu falei, meu Deus, a pregação está aqui e eu estou querendo inventar. Então vamos lá. Veja o que o salmista diz. O que o salmista diz para ele mesmo. Ele não está dizendo para outro. Presta atenção nesse detalhe, ele está dizendo para si. Acho que ele parou de manhã, ele devia estar meio aperreado, porque Davi viveu debaixo de pressão o tempo todo. Ele só não tinha pressão quando ele estava lá, cuidando das ovelhas, tocando flauta. Mas que depois até a flauta dele ficou meio enferrujada, quando ele foi ser rei. Porque a pressão foi o tempo inteiro sobre ele. Então eu penso, criando aqui um cenário na minha mente, eu penso que num dia assim que ele estava meio chateado com tudo e com todos, ele falou, meu Deus, eu estava lá cuidando das ovelhas tranquilo. Foram me chamar lá, aquele tal de Samuel, derramou um óleo na minha cabeça, me ungiu para eu ser rei. Eu achei que ia ser famoso, ia ganhar muito dinheiro, só tomo bucha. Só sou incompreendido. Ele devia estar num momento assim. Mas, como ele era um cara que conhecia Deus, ele falou, espera um pouquinho, eu preciso olhar para a minha vida aqui e fazer um exercício. Então, para mim, é nesse contexto que ele escreveu o Salmo 103. Ele pegou lá a pena e começou a escrever. E note que ele escreve para si mesmo. Na abertura do Salmo, ele diz assim, bendiga o Senhor a quem? Meu vizinho, minha mãe, meu pai? Não, a minha alma. Quem estava azedo era ele. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A outra versão diz benefícios, ou seja, é aquela porção referindo-se à mão de alguém, a mão de alguém que entesourou para você, a mão de alguém que colocou para você, a mão de alguém que concedeu a você. Então, eu queria destacar esse primeiro ponto. Davi está falando para si mesmo. Para si mesmo. E às vezes a gente não presta atenção na vida e no comportamento das pessoas, e aí você não descobre, você não aprende com os outros. Você já reparou, por exemplo, como os artistas levam uma vida mais leve? Tem alguns que se envolvem com drogas e se matam, não estou falando desse, mas estou falando dos artistas em geral. Porque eles expressam, eles deixam a sua alma expressar. Eles dão liberdade à sua alma para expressar. Expressar através de uma pintura, expressar através de uma música, de uma criatividade. Minha esposa, por exemplo, quando está estressada, ela vai fazer um trabalho manual em casa. Ela faz uma colcha, ela faz um negócio lá,
De vez em quando ela está mais estressada, ela pinta uma parede, põe papel de parede. Chegou lá, está trepada na escada, cabelo amarrado, mas ela está colocando para fora as suas emoções e liberando isso, porque ela tem um lado criativo. Eu, quando estou estressado, eu gosto de correr, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de conversar. Eu tenho uns amigos meus aqui, meus parceiros de caminhada, a gente vai lá para o Serete e anda e fala, mais fala que anda, sai de lá novo. Então você precisa achar escapes para você, dentro do seu... Mas tudo isso tem a ver com a alma, a nossa alma fica sobrecarregada. Então você precisa... Davi era um cara que era músico, ele era um poeta. Você vê quantos salmos ele escreveu? Teve muitos dos salmos, talvez como esse aí, que ele escreveu num momento de profunda tensão. Profunda tensão. Leia os salmos esse final de ano. Você vai ver ele colocando para fora todos os seus sentimentos, sem medo. Porque ele não sabia que ia virar a Bíblia também, né? Ele não sabia que ia virar a Escritura Sagrada e que isso ia servir para todo mundo. Então, meus irmãos, o nosso problema reside na alma. Muitas vezes nosso espírito, e aqui vou dar uma pincelada para você não se confundir, nosso espírito nasce de novo. A operação de Deus é no espírito. Nosso espírito estava morto. Vem a palavra da cruz, a palavra da regeneração, o evangelho vem, pá, e traz vida ao espírito. Mas a alma, pensando em 3 círculos, eu vou desenhar 3 círculos imaginários para você aqui, ó. Então, tem um círculo primeiro aqui. Aqui está o nosso espírito. Aí a palavra vem e faz nascer, faz renascer o espírito que estava morto, sem comunicação com Deus. No círculo maior está a nossa alma. Esta vida do espírito, para se expressar no corpo, no círculo maior, está no espírito, ele passa pela alma. É isso que nós ensinamos no Vida Vitoriosa. A vida de Deus, Zoe, está no espírito, para fluir nas expressões, nas palavras, nos gestos, nos abraços, no sorriso, que é o corpo que expressa tudo isso, tem que passar pela alma. A alma é como se fosse um filtro para isto. E se esse filtro estiver sujo, estiver cheio de como diz lá o Isaac falando naqueles poços, se aqueles poços estiverem entulhados, Gênesis capítulo 26, então aquela água que flui dali é uma água que está contaminada por causa da nossa alma. Então nós precisamos fazer uma faxina na alma de vez em quando. Dias eu ouvi um amigo meu, falou assim, olha, eu já fui para uns 10 vitoriosos, 10 eu perdoei um cara que me os 10 que eu fui, sei lá se foi 10, mas todos que eu fui, e tem vários casos que eu fui também, agora dizendo de mim mesmo, para não falar dos outros, que ele está aqui me ouvindo, para ele ficar bravo comigo, vai ter que me perdoar também, vai ter que fazer um exercício, mas vários vídeos vitoriosos que eu fui, eu tive que lembrar de novo, ó, aquela situação lá, ainda está meio, tem uma reticência aí dentro. Aí eu botava o meu papelinho lá e queimava lá no Vida Vitoriosa também. Então, de vez em quando, a gente precisa fazer uma faxina na alma. Por isso que o William Shakespeare dizia, né? Deixar de perdoar é você continuar tomando veneno e esperando que o outro morra. O ressentimento, a amargura, é como você tomar diariamente veneno, lembrando daquela pessoa só tomando veneno. E você fica esperando que ele morra, porque ele fez mal para você. Quem vai morrer? Você. Então, Davi está falando para ele mesmo, olha, bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, nenhuma das suas bênçãos. Então, eu fatiei o Salmo 103, que nós vamos ver a lista de gratidão de Davi agora. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Ele repete de novo, porque acho que não estava bom ainda, né? Sabe aquele negócio? Não se esqueça de nenhum das suas bênçãos. Então agora, do verso 3 em diante, ele faz a lista de gratidão dele, olha lá.
Primeira coisa que ele está falando para si mesmo. Não se esqueça do perdão. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Ele já perdoou você de todas as suas iniquidades, todas as suas maldades. Porque iniquidade é uma palavra forte, ela é mais forte que uma palavra pecado. Iniquidade não é o ato em si, é a maldade do coração. É a maldade, sabe aquela maldade que estava envolvida em você? Dentro de você? Pois é, Davi está dizendo assim, olha, Ele me perdoou de todas as minhas iniquidades. Diga aleluia. Ele perdoa. Então, eu louvo a Ti, Senhor. Eu quero Te registrar aqui na minha lista de gratidão o perdão. Tu perdoastes, Tu não te lembras mais. Que quando Deus nos perdoa, diz Hebreus 8:12, Ele apaga todas as nossas transgressões. Ele apaga, Deus deleta. Eu aprendi isso naquele livretinho chamado Viagem da Culpa, que o Gil me deu nos anos 80. Quando você é perdoado por Deus, não adianta depois, se você cometer o mesmo pecado, você fala, Senhor, eu estou aqui de novo para te falar, eu prometi. Ele vai falar, do que você está falando? Ele não lembra. Ele não lembra. Quando a teologia e o princípio da justificação é o seguinte, a partir do momento que Deus te justifica, Ele te considera justo. E considerar uma pessoa justa é como se aquela pessoa nunca tivesse pecado. Imagine isto. Por isso que quando o diabo vai acusar você diante de Deus, ele fala assim, você está falando de quem? Eu já o justifiquei. Então Davi está dizendo, Senhor, obrigado pelo perdão. Obrigado pelo perdão. Levante suas mãos e agradeça a Deus pelo perdão. Levante suas mãos, levante, vai expressando aí. Vai pegando carona na lista de gratidão de Davi. Vai dizendo, Senhor, obrigado pelo perdão de todos os meus pecados. Todos eles. Talvez alguém não te perdoou ainda, talvez alguém te acuse ainda, mas o justo juiz já te perdoou. Isso é o que importa. Quem vai julgar você não é o Sérgio Moro. É o justo juiz. E ele já te perdoou. Segunda coisa da lista de gratidão de Davi, ele cura todas as doenças, eu não posso me esquecer disto. Quantos foram abençoados por Deus na sua vida física este ano? Passaram por um momento de terrível enfermidade, ou não tão terrível assim, mas você foi curado. Levante as suas mãos e aplauda esse Deus maravilhoso. Ele cura todas as doenças. Veja que interessante. O mesmo Deus que perdoa todos os pecados, cura todas as doenças. Isso é uma questão de tomar posse da verdade da palavra de Deus. Ah, mas eu vi, Osmar, alguém que já orou e Deus não curou. Problemas administrativos é com o soberano. O nosso é crer e confessar e orar. Pronto. Eu resolvi isso na minha vida. Não fico preocupado se a pessoa vai orar. Mas se você falar, vai criar uma expectativa e ela morrer. Deus quis que ela morresse. Eu não sou soberano. Eu preciso é crer. Imagina se você vai orar para uma pessoa que está lá com um câncer e fala, então, isso aqui eu vou contar 3 casos para você. Então, uma pessoa que estava assim, não estava tão ruim quanto você, mas morreu. Aí teve uma outra pessoa que eu também fui orar e também ela não estava tão ruim. O teu caso é grave. Deus também resolveu levá-la. Aí a pessoa, se eu fosse a pessoa, eu falo assim, muito obrigado pela sua oração. Não é? Então você tem que ter um espírito de fé. Porque está escrito, Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Terceira coisa na lista de gratidão de Davi: livramentos da morte. Olha o que ele diz aqui: que resgata a sua vida da sepultura. Quantos aqui tem a certeza que já era para estar morto já? Tem uns que não tem tanta certeza assim não, né?
não passar perigo nenhum na vida, né? Se não entendeu a pergunta, eu falei rápido, eu sei. Então vamos lá, devagar. Quantos aqui têm a certeza que... Calma, tem um jeito de levantando a mão aqui. Quantos aqui têm a certeza de que estão vivos pela misericórdia de Deus e... Calma. E pelo projeto que Deus não concluiu na sua vida ainda? Vamos aplaudir este Deus que nos livrou da morte. Ele livra da morte, que resgata a sua vida da sepultura. Próximo, bondade e compaixão, e coroa de bondade e compaixão. Deus manifestou a sua bondade sobre nós neste ano, meus irmãos. Davi está lembrando disso. Se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, onde eu estaria? Outra coisa que ele manifesta, pelos bens acumulados, que enche sua vida de bens, enche a sua existência de bens, de coisas até que você nem precisa. Quando nós temos Gebazar aí, meu Deus do céu, eu dei tanta coisa, e tanta coisa sobrou em casa, tanta coisa que eu não usava. Eu sei que você também. Aliás, falar em Gebazar, eu quero agradecer. Esta igreja é uma igreja generosa, meus irmãos. Os 2 dias não foram suficientes para todo mundo comprar o que você deu. Nós estamos fazendo bazar agora itinerante, não fazendo em São Mateus, não fazendo em Itaquera, nós vamos andar com ele por aí. Porque tem coisa que não acaba mais. Sabe quanto entrou naqueles 2 dias aqui? 15 mil reais. Vamos aplaudir ao Senhor. 15 mil reais. Foi a sua doação, foi a sua generosidade. E eu estou manifestando gratidão a você. Porque ele acumulou você de bens e você não ficou como aqueles acumuladores, né? Mas você foi compartilhando. A reforma do nosso espaço lá do Centro Odontológico da Fundação precisa de um pouco mais de recursos, precisa de 38 mil. Só aquela cadeira custa 23 mil reais. E ainda uma mediana. Só aquela poltroninha que você senta no dentista, que você corre dela, que ela é horrível, né? Ela é deliciosa, ela é ergométrica, porém o motorzinho que faz aquele barulhinho, né, que é meio chato. Custou 23 mil reais. Mas agora o bazar nós vamos rodar com ele por aí. E Deus vai suprir. Mas porque ele tinha acumulado você de bens, e tem tantas outras coisas que ele te deu. Algumas delas você nem precisa. Segundo, outro item da lista de Davi, renovação de forças. Quantos chegaram no momento do ano que falaram assim, não vou aguentar mais? Quantos chegaram no momento do ano? Eu cheguei em vários. Você chegou num só? Falei, meu Deus, não vai dar não. Mas ele renovou as nossas forças. Davi dizia, de modo que a sua juventude se renova como a águia. De repente vinha uma renovação assim, ó. Você não sabia nem de onde vinha. No outro dia você estava novo. Eu fiz promessas que eu não cumpri várias vezes esse ano. Tinha algumas que eu falava assim, não vou fazer mais isso também. E era um trabalho, era uma atividade. A minha mulher falava assim, duvido. Daqui 2 dias, não dá, a validade só não dura 2 dias, que você está inventando mais coisa para você fazer. Porque eu me sentia renovado. Eu já inventei um monte para 2017, mas isso é outra história, isso aí só em fevereiro. Manifestação da justiça de Deus. Meus irmãos, Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. E Ele manifestou a sua justiça em várias situações na sua vida. Mesmo que você tenha sofrido algumas injustiças, Deus, que é justo, como diz Provérbios 16:1, veja lá comigo, esse texto me abençoou muito um dia desse, numa devocional que eu estava fazendo. Provérbios 16:1. Um e 2. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Agora veja o 2.
Ainda que as pessoas considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Sabe, meus irmãos, Deus julga intenções. Deixa eu dar essa letra para você aqui. Os homens julgam ações. Não confunda isso. Deus julga intenção. O que é o aparente? A ação. O que é o subjetivo? A intenção. O justo juiz julga intenções. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Se você cometeu ou não uma ação, porque às vezes as pessoas te julgam por uma ação que você fez, e outras vezes por uma ação que você não fez, deixou de fazer. Mas quer uma situação ou outra que é aparente, você fez e deixou de fazer, é o julgamento dos homens. Mas não é isto que vai pesar na balança, é a sua intenção. É a intenção com que você fez ou a intenção que você deixou de fazer. Então é por isso que muitas pessoas, e muitos de nós, nos colocando também, acontece lá na frente algumas coisas que a atitude externa da pessoa foi politicamente correta. Presta atenção nisso, que é uma linha tênue. A atitude externa da pessoa foi uma coisa politicamente correta, mas a intenção dela não era correta. Aí você pensa assim, puxa, mas ele fez tudo direitinho, é tudo maravilhoso, ele fez tudo, agradou todo mundo e tal, mas deu errado. Por que deu errado? Porque a intenção estava errada. O inverso também é verdadeiro. Talvez você pode ter deixado de fazer alguma coisa, que aos olhos de outros aquilo era inadmissível, mas a sua intenção foi a melhor. Foi a melhor. Então o homem julga o aparente, Deus vê o coração, dizia Deus para Samuel e para Jessé em relação a Davi, lá na unção dele. Então nós precisamos pensar bem isto, porque a justiça de Deus, meus irmãos, ela não tem nada a ver com a justiça dos homens. E é por ela que você vai ser julgado. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Ele está se referindo ao passado. O Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos. Onde houver oprimido, Deus está lá para defendê-los. Usando pessoas, obviamente. Outra coisa na lista de Davi: compaixão e misericórdia. Quantos provaram da compaixão de Deus e da sua misericórdia este ano aqui? Olha o que ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar. Deus não é como os homens, que fica lembrando das coisas que você fez errado. Ele não acusa sem cessar. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é bondoso. Diz o salmista que a sua ira não dura a vida toda, não dura só um momento. Dura só um momento. Ele é muito paciente, cheio de amor, nem fica ressentido para sempre. Deus não é ranzinza, não. Por isso que eu falei, quando você erra com ele, que você falha com ele, e você vai de novo, entre aspas, na presença dele, ele não fica falando assim, de novo isso aqui? Você não lembra onde que você fez? De novo? Você não muda, hein? Ele não faz isso. Ele abre os braços e diz assim: venha, meu filho, venha provar da minha compaixão e da minha misericórdia. Precisamos aprender um pouquinho com Deus, você não acha, irmão? O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar. Ele é lento. Você também é lento para se irar com os erros dos outros? Bastante, né? Eu sabia. Lento para se irar.
não nos acusa o tempo todo, que é a versão aqui da nova versão transformadora, não nos acusa o tempo todo, que o texto ainda veio e diz, não nos trata conforme os nossos pecados. Se você fosse tratado conforme os seus pecados, e eu também, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por causa dos nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Esse é o Deus cheio de compaixão e misericórdia. Vamos louvar a Deus, porque Ele é assim. Penúltimo item que eu anotei da lista de Davi. Amor incondicional. E esse texto é um pouquinho mais longo. Vou ler com você. Veja lá comigo no verso 13 até o 18. Pega a sua Bíblia aí. 13 a 18. Veja o amor incondicional de Deus por nós. O nosso amigo Natinha, o Jonatas Liaski, da banda Rara, Pedra Viva, ele fez uma música maravilhosa uma vez. Nós cantávamos aqui no passado. Era muito difícil tocar, não dá para improvisar aqui. Mas dizia assim, maravilhoso amor é o amor de Deus por mim, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios eternos e sem fim. Maravilhoso amor é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos e nos recebe como somos, eterno e sem fim. Então é desse amor que o poeta Davi está falando, do amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não negocia, não manipula, não impõe, não faz uma lista de pré-requisitos, não impõe condições. Isto é incondicional. Não é restrito. O termo aí que você está ouvindo muito aí é liberdade condicional, quer dizer, está condicionado a alguma coisa. Não, o amor de Deus não é condicional. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, que é uma boa leitura para as férias, vou dar uma lista aqui de livro bom para as férias para você. Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte, que o amor de Deus é constante, o amor de Deus é incondicional, é linear. Linear, ele é assim, ó. Então, não há nada, dizia ele, que você faça ou deixe de fazer com que faça que Deus te ame mais ou menos. Se você foi bonzinho, Deus te ama. Se você foi malzinho, Deus te ama também. Se você aquele dia orou pra caramba, orou 3 horas, Deus te ama. Se você orou só 10 minutos, Ele te ama também. Porque o amor dele não está atrelado a uma condição, a obras que você tenha feito. O amor de Deus por nós é incondicional. E é isso que Davi louva aqui no verso 13 em diante, dizendo assim, o Senhor é como um pai para os seus filhos. Apesar de que nós somos pais, mas não somos assim que nem Deus ainda, né? Vamos chegar lá. Mas pensa que a figura que Davi está usando. Bondoso e compassivo para com os que o temem. Por que ele faz isso? Verso 14. Pois ele sabe como somos fracos. Ele sabe. Como eu já disse, talvez você não saiba. Talvez você se ache super-homem. Talvez você se ache indestrutível, o infalível, o santo, ou não sei o quê. Mas ele sabe que você é fraco. Ele lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra, ele sabe disso, são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Ele sabe a nossa estrutura.
Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Se você está preocupado com os seus filhos, com os seus netos, saiba que a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a aliança de Deus vai para as nossas gerações. Lá no Velho Testamento dizia que Deus visitava a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Na Nova Aliança, o amor de Deus superou tudo isso. Vai para gerações futuras. E o Salmo 89 diz assim: se os teus filhos não andarem segundo os meus decretos, profanarem a minha lei, Salmo de Davi também, eu os ferirei com vara, mas não retirarei deles a minha misericórdia. Então, talvez vão ter que tomar algumas varadas, como eu tomei, você tomou também, no lombo, para ficar esperto, mas a misericórdia de Deus não vai ser afastada deles. Isso é motivo de gratidão. Sua justiça tende até os filhos dos filhos, dos que guardam a sua aliança e dos que obedecem aos seus mandamentos. Portanto, Deus é um Deus. Davi está lembrando aí na sua lista da misericórdia e da bondade de Deus. E o último item da lista de Davi, que nós vamos colocar para você ali, é a soberania e o controle de Deus. Isto é um tema fantástico. Deus é soberano. Nada, nada, nada foge ao seu controle. Nada. Nada. Davi está lembrando disso e ele cita aqui a continuação do verso 19 até o 22, ele diz assim: o Senhor fez os céus, dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Deus está reinando sobre o Brasil, está reinando sobre as nações, está reinando sobre a comunidade da graça, está reinando sobre a sua família, está reinando sobre a sua vida. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Porque muitas vezes nós nos confundimos que as coisas saem do nosso controle e a gente fica desesperado. Mas nada foge ao controle de Deus. Ele é soberano. Ele é o rei das nações. Então Davi diz aqui: o Senhor fez do seu trono, dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louvem o Senhor tudo que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Davi está lembrando o último item da sua lista de gratidão: a soberania e o controle de Deus. E eu quero dizer para você algo muito, muito até sensível, até difícil a gente entender. Você já reparou que algumas vezes a gente ora para uma coisa que você tem certeza que é aquilo que deve ser feito, é aquilo que Deus deveria fazer, e Ele não faz? Quantos provaram isso em 2016? Sabe aquele negócio que falou: bom, é isso, Senhor, que isso aconteça, que haja assim, que lá, e Deus deu uma mínima para você. Passa o tempo. Aí aquilo que você nem ora mais, você fala: bom, tá bem, não vou orar mais, deixar quieto isso aí. De repente Deus vira as coisas, traz no seu colo. Por quê? Porque aquele tempo que você pediu não era o melhor tempo para Ele fazer. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. O nosso Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele faz todas as coisas. Tem muitas coisas que você for fazer uma reflexão nesse ano, você vai ver isso que eu estou dizendo para você. Muitas coisas que parecia que estavam perdidas. Situações que não tinham mais como ser revertidas.
E, de repente, como alguém disse esses dias no jantar de ação de graças que eu estava participando, de repente Deus respondeu, você nem percebeu. Depois você parou e falou assim, espera um pouquinho, isso aqui era o que eu estava pedindo há 2 anos atrás, agora aconteceu. Eu nem percebi. Então esteja atento a isso, que Deus quer trazer e manifestar a sua soberania. Aproveitando essa lista de gratidão de Davi, que é um princípio, a Comunidade da Graça, ao longo dos anos, tem desenvolvido um princípio aqui para exercitar, praticar, ensinar sobre gratidão. Nós criamos até um impresso para você, para te ajudar. Por quê? Porque a fidelidade nas pequenas coisas e a gratidão são 2 princípios maravilhosos para a nossa vida avançar. Então, nós criamos 5 áreas para você se organizar e, nesse final de ano, fazer, como Davi, a sua lista de gratidão, baseado nas conquistas espirituais. O que é isto? Eu estou com o impresso aqui na minha mão, né? Está aqui dentro desse envelope, que vamos destinar uma oferta especial de Natal a partir do culto da semana que vem. Mas está aqui, a lista de gratidão. Tem até um impressozinho para você. Minhas conquistas espirituais. O que é isso? Revelações da palavra, promessas que Deus deu a você em momentos de crise, momentos que você estava triste. Quais foram elas? O seu crescimento espiritual, ou você não cresceu espiritualmente esse ano? Você cresceu. Então relacione aí as revelações da palavra, as respostas de oração, os livramentos que Ele te deu, conquistas espirituais. Relacione quais são elas. Aprendizado que você teve, sabe, aquele ensino que você recebeu este ano, que mudou a sua vida, talvez numa ministração aqui no culto, talvez na célula, talvez nos cursos que você passou, algo que, puxa vida, mudou a sua maneira de pensar. Foi uma conquista espiritual, porque produziu algo na sua vida. Produziu entusiasmo na sua vida, fervor, crescimento, amadurecimento. Então relaciona aí. As conquistas familiares, quais foram elas? O que aconteceu de bom na sua família, no seu casamento? Essa semana reuni meu GD, o GD que eu cuido aqui, em nome do pastor Carlos Alberto e parte da equipe pastoral. Ronaldo cuida de uma parte, eu cuido de outra, dos pastores. E saímos para um jantar gostoso, num lugar agradável. Mas não fomos só comer, nós fomos celebrar. E depois que nós jantamos, comida gostosa, fizemos um momento de dinâmica, simples. Qual foi a coisa mais abençoadora que aconteceu na sua vida este ano? Qual foi uma grande conquista? Se pudesse numerar uma só, porque o tempo não permitia, o local também, era uma coisa mais objetiva. E eu saí na frente dizendo que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida este ano foi a harmonia na minha casa. Conquistas espirituais. Harmonia. Você sabe que você viver numa casa com harmonia, com 4 pessoas diferentes, que pensam diferente, que são diferentes, têm comportamentos diferentes. E quem me chamou a atenção disso foram até meus filhos, num outro jantar que nós fizemos também de ação de graça em casa. Um deles chamou a atenção para esse fato. E eu gravei aquilo. Eu falei, puxa, isso é uma riqueza tremenda. Eu vou botar na minha lista. Peguei carona no que ele falou. Então, harmonia. Quais foram as conquistas na sua casa? Harmonia no seu casamento, harmonia com seus filhos, livramentos. Coloque na sua lista. Conquistas profissionais ou estudantis. O que é que aconteceu de bom na sua vida profissional? Conte aí, relacione aí para fazer sua lista de gratidão. Na sua vida estudantil, se você está estudando, um curso que você concluiu. Os que concluíram aqui uma maturidade cristã, diga aleluia, ei, bota aí. Os sempre abundantes, bota aí também. Conquistas espirituais, você estudou, você aprendeu, cresceu. Sua formatura, né?
Pusemos tapete vermelho aqui para a turma, de todos os cursos. Foi maravilhoso. Gente tão simples. Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. Parece que tem coisa que nós nem valorizamos. Mas uma pessoa simples, uma senhora que veio aqui, né, as meninas que ministraram aqui, né, Tânia? Vieram aqui toda segunda-feira, senhoras. Que a Helene dizia assim, Osmar, elas têm dificuldade para ler. E pacientemente um grupo de mulheres aqui sentou com essas mulheres e ensinou para elas princípios da palavra. E depois fizeram uma formatura para ela com um canudo e tudo, tapete vermelho, chazinho. Você sabe o que representa isso para uma pessoa simples? É muita coisa. Para uma forma nós dizemos muito obrigado pela sua assiduidade, pelo seu compromisso. Conquistas ministeriais, o que é que Deus te levou a crescer este ano? No seu ministério, no seu serviço a Deus, sua atividade, aqui na comunidade, fora daqui, lá no seu trabalho, talvez você desenvolva algo lá, talvez você tenha uma célula lá no seu trabalho, ou na rua, algum lugar. Conquistas ministeriais, relaciona aí. E a última, não menos importante, as conquistas materiais. Aqui você vai se surpreender com tantas coisas boas que Deus te deu. Esta é uma maneira, meus irmãos, de nós sermos gratos a Deus. É uma maneira prática, porque como eu disse no início, gratidão não é uma energia que você passa para as pessoas ou para Deus. Gratidão tem que ser expressado. E o nosso desafio é que no próximo domingo, ou a partir do próximo domingo, se você não vem no próximo, você vem no dia 31, nos nossos cultos, é você trazer a sua lista de gratidão, consagrar aqui a Deus, junto com uma oferta especial de gratidão por todas as boas coisas que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé?